Embora vivamos em um mundo de períodos curtos de atenção e jogos online em constante mudança para atender a geração de hoje, há uma coisa que nunca fica entediante. Isso são jogos de tabuleiro. Garanto que cada um de vocês já jogou pelo menos um desses incríveis jogos de tabuleiro mais vendidos, alguns dos quais venderam milhões de cópias e foram jogados por bilhões de pessoas em todo o mundo. Confira esta lista dos 10 melhores jogos de tabuleiro de todos os tempos. 10. Ticket to Ride ganhou dezenas de prêmios e vendeu mais de 6 milhões de cópias desde sua criação. É o jogo de tabuleiro moderno mais popular, pois leva os jogadores em um passeio de trem por todo o país, enquanto eles coletam cartas de vários tipos de trens que lhes permitem ter rotas ferroviárias entre diferentes locais. O jogo é simples de aprender, mas requer grande estratégia e táticas para vencer. Quanto mais longas as rotas de trem que cada jogador reivindica, mais pontos eles acumulam. Há também uma seleção de bilhetes de destino, que permitem aos jogadores ganhar pontos de bônus. Basicamente, a cada turno, você compra mais cartas, reivindica uma rota ou obtém um bilhete de destino. Não diga às crianças, mas também é educativo. Todos podem retocar, ou aprender, sua geografia. Também existem versões nas quais você pode construir suas rotas pela Europa, Escandinávia e África. É um jogo moderno e de alta qualidade que todos na família podem desfrutar. Melhor rastrear. 9. Jogo da Vida é um jogo de tabuleiro de Milton Bradley que se originou na década de 1860 com o nome de The Checkers Game of Life, o jogo xadrez da vida. O jogo simula as etapas que uma pessoa segue ao longo da vida, da faculdade à aposentadoria, com opções de casamento, filhos e casa própria ao longo do caminho. Houve muitas versões do jogo com várias mudanças de regras, com o jogo se tornando menos severo nos últimos anos. A versão moderna do jogo foi introduzida na década de 1960 e incluía quadrados para vingança contra outro jogador. Esses espaços foram alterados para processar por danos na década de 1970 e, hoje, existem quadrados de recompensa adicionados, para reciclar ou ajudar os desabrigados. O jogo é fácil de jogar, com um tabuleiro de jogo, spinner, em vez de dados, cartas, fichas, carros, pinos e dinheiro. Depois de decidir o caminho da faculdade ou da carreira, você está no caminho certo. Gire para avançar e siga as instruções naquele ladrilho. Você terá dias de pagamento, opções de comprar um seguro ou uma casa, ter filhos, ou não, e quem se aposentar com mais dinheiro ganha. Tenha uma boa vida. 8. Sign, incluído em alguns lugares, é o jogo de detetive clássico número 1 que requer a solução de um crime. Há um assassinato com 6 suspeitos. O objetivo do jogo é determinar quem é o assassino, que arma usou e em que sala o crime foi cometido. Para fazer isso, você deve fazer seu caminho em torno de uma mansão em todos os quartos diferentes. Cada jogador recebeu um número igual de cartas com cada suspeito, arma e espaço nelas. Ao chegar em uma sala, você deve perguntar ao jogador à sua esquerda se ele possui um personagem, arma ou carta de sala em específica, e ele deve mostrar se possui uma das 3 cartas que você pediu. Caso não tenham, a pergunta vai para a próxima pessoa à esquerda. Por meio do processo de eliminação, você pode riscar cada suspeito, arma e sala e, eventualmente, tentar solucionar o homicídio. Se estiver errado, você está fora do jogo e o jogo continua com os jogadores restantes. Este é definitivamente um jogo para o qual você deseja manter sua cara de pôquer. 7. O Batalha Naval é um jogo clássico da Hasbro que requer um pouco de sorte e estratégia. É um jogo com tema marítimo que exige que o jogador afunde todos os navios de guerra de seus oponentes antes que eles cheguem ao seu. O jogo é jogado em uma grade de 10 por 10 e começa com os jogadores posicionando uma série de navios de diferentes formatos e tamanhos nessa grade. Seu objetivo é posicionar estrategicamente seus navios de guerra para tornar mais difícil para o seu oponente descobrir sua posição. A partir daí, a emoção começa quando você e seu oponente se revezam adivinhando os locais na grade onde você acha que cada navio pode estar localizado. Se você acertou um acerto, seu oponente grita e você tem outra chance.
Depois que o navio é afundado, a frase de efeito, conforme anunciada pela Hasbro, é "Você afundou o meu navio de guerra". O jogo continua até que um jogador tenha afundado todos os navios de guerra do oponente. O jogo é simples, mas divertido, e há infinitas maneiras de posicionar seus navios. Agora, existem inúmeras versões de jogos Batalha Naval Online que podem ser jogados em Tasco Mundo. Feliz despedida! 6. Scrabble foi um jogo inventado por Alfred Moscherbutz durante a década de 1930, a época da Grande Depressão da América. Mal sabia Butz que seu jogo mudaria a vida de muitos e traria sorrisos para famílias que tinham pouco do que sorrir. Ele analisou jogos populares como xadrez, damas e bingo durante anos e concluiu que os jogos de palavras não alcançaram a mesma popularidade que outros jogos porque não havia pontuação. Assim nasceu o Scrabble. O jogo é simples, mas requer muita reflexão. Os jogadores começam com 7 peças, cada uma com uma letra e seu valor de ponto correspondente digitado na frente. Após cada jogada, os jogadores pegam mais peças para reabastecer sua mão cada vez. O jogador forma uma palavra usando as peças em sua mão, e os pontos são calculados com base em quais quadrados a palavra é colocada. As palavras, entretanto, devem ser anexadas em uma ou mais letras das palavras que já foram tocadas. Isso adiciona um elemento de dificuldade ao jogo. Uma vez que um jogador tenha jogado todas as suas peças, e não haja mais peças restantes no pool, ou uma vez que não haja mais palavras possíveis para serem feitas, os jogadores calculam a soma de suas pontuações. Os jogadores com peças restantes deduzem a soma dos pontos de sua mão de sua pontuação complete. Seu vencedor tem o maior número de pontos. Diz a lenda que o sistema de pontuação de cada carta, conforme gerado por Butz, foi formulado a partir da probabilidade de a carta aparecer na primeira página do The New York Times. 5. The Settlers of Catan coloca os jogadores de volta na história, em uma época de viagens e descobertas. Seus navios desembarcaram na costa de um território desconhecido e seu nome será Catan. Portanto, como jogadores, vocês são os colonizadores de Catan. Embora não seja o jogo mais popular do mundo, certamente está entre os melhores. E, claro, mais um jogo baseado no comércio e na economia. O objetivo do jogo é dominar a ilha de Catan, embora não haja lutas ou eliminações de outros jogadores. Em vez disso, os jogadores usam os recursos naturais da ilha para construir cidades e trocar mercadorias entre si. No final do jogo, haverá uma pessoa que ganhou pontos suficientes para ser considerada dominadora de Catan. Embora o objetivo seja obter o máximo de pontos ao final do jogo, é impossível ganhar sem negociar com seus oponentes e, às vezes, desistir de recursos valiosos. É aqui que entra a estratégia. Preste atenção ao que você precisa e ao que seus oponentes precisavam e forme uma estratégia para garantir uma negociação justa e, por fim, vencer. 4. Criado em 1957 pelo francês Albert Lamorisse, foi originalmente intitulado La Conquête du Monde, que se traduz em A Conquista do Mundo. A Parker Brothers então trouxe o jogo para os Estados Unidos e mudou o título para um risco, que soa mais atraente. No entanto, o objetivo do jogo sempre permaneceu o mesmo: eliminar estrategicamente seus concorrentes e ganhar o controle de todo o território do tabuleiro. O jogo decolou na década de 1960 e tinha muito mais popular entre estudantes do ensino médio e universitários em todo o mundo. Sua ascensão à fama foi atribuída à sua natureza desafiadora, que manteve as mentes dos jovens estudantes ativas e engajadas. Embora a sorte desempenhe um pequeno papel no resultado do jogo, a estratégia é a chave definitiva para conquistar o tabuleiro. Além do monopólio, o risco foi rotulado como um melhor jogo para praticar e aprender habilidades de negociação e interação estratégica. Boas estratégias. 3. Monopólio é um dos jogos mais populares do mundo. Tenho certeza de que quase Tasks vocês já jogaram pelo menos uma ou duas vezes, ou pelo menos já ouviram falar. Desde sua criação em 1935, mais de 250 milhões de versões do jogo foram compradas e jogadas por mais de 1 bilhão de pessoas.
Sendo um dos jogos de tabuleiro mais populares conhecidos pelo homem, foi oficialmente incluído no National Toy Hall of Fame em 1998. Para quem nunca jogou, o Monopólio é um jogo de tabuleiro baseado em imóveis jogado por até 8 jogadores. O principal objetivo do jogo é ser financeiramente estável e, ao mesmo tempo, forçar os oponentes à falência. Cada jogador se move pelo tabuleiro comprando propriedades e construindo hotéis nos quais os jogadores adversários devem pagar para pousar. À medida que um jogador constrói seu império, o resto vai diminuindo lentamente até que reste apenas um jogador com todo o dinheiro. Embora o acaso possa ajudá-lo a ganhar ou perder mais rápido, é essencialmente um jogo de estratégia. O jogo original foi ambientado em Londres. No entanto, existem centenas de versões do jogo agora com muitos destinos e temas de filme. 2. Stratego é um jogo em que 2 oponentes usam peças de centers opostas, normalmente vermelho e azul. Cada peça tem uma classificação numerada em um lado, que é tocada com a face para baixo para permanecer desconhecida. Quando uma peça é movida para a casa de um oponente, as peças são viradas, revelando os números, e a peça com menor número é eliminada do jogo. No caso de as peças terem dígitos iguais, ambas são removidas do jogo. O objetivo final é remover todas as peças do seu oponente ou forçá-lo a se render. Fiel ao seu título, este jogo atrai os entusiastas da estratégia e lembra-se da Segunda Guerra Mundial. Desde que foi lançado, mais de 20 milhões de cópias foram compradas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Bélgica. Marketplace, da mesma forma que no xadrez, há campeonatos nacionais e mundiais organizados a cada ano. Além de novas versões online lançadas, existem várias versões do jogo com o tema sci-fi. Definitivamente um para te dar dor de cabeça. 1. O xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais antigos e mais jogados da história. Jogado por 2 pessoas em um tabuleiro xadrez de cores contrastantes, normalmente preto e branco, e peças correspondentes. As peças consistem em um rei e uma rainha, 2 bispos, cavaleiros, geralmente descritos como cavalos, e torres, da palavra persa para torre de castelo, e 8 peões. Cada peça se move em uma direção diferente no tabuleiro, e o objetivo do jogo é encurralar o rei do oponente. O jogo apareceu pela primeira vez na Índia por volta do século 6 DC e rapidamente se espalhou pela Ásia e Europa. Ele logo se tornou conhecido como um jogo real devido à sua popularidade entre a família real e ainda é jogado exatamente da mesma forma que era naquela época. Durante o século XX, o jogo teve um grande crescimento, levando a competições e patrocínios de jogadores em todo o país. Com o recente crescimento em massa da tecnologia, muitos aplicativos foram criados, permitindo às pessoas jogar online, acomodando jogos e competições internacionais. Tenho certeza de que, quando o jogo foi fundado, nunca se sonhou que se tornaria o fenômeno que é hoje. E se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho, para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Até mais!